Virtual Notícias traz a informação. Virtual News. 9 horas mais 47 minutos, um bom dia para você. Começa agora mais um Virtual News, nesta sexta-feira, dia 7 de outubro de 2022. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Para quem está fazendo aniversário hoje, parabéns, tudo de bom, feliz aniversário. Para quem nasceu nesse dia 7 de outubro de 2022. Mês de outubro, nós temos aí o país indo para as urnas no dia 30, decidindo o que quer como governo estadual, como governo federal. O importante é que todos tenham a possibilidade de expor as suas ideias e de aflorar o melhor de si, não o pior de si. Como podemos julgar o outro se temos as mesmas atitudes? Como julgar alguém que tem uma atitude errônea, tendo uma atitude em resposta mais errônea ainda, usando dos mesmos artifícios e das mesmas condições para sobrepujar ideias? Acho que essa não é o correto. O país hoje passa por um momento não de divisão, mas de consciência. Então, quando você for votar, vote com aquilo que é consciente, aquilo que acredita e siga em frente. E se quando você encontrar um adversário seu, o respeite. Porque, na final de contas, ele tem o direito de ter as suas opiniões, de ter as decisões e entender o que é melhor para ele. Democracia é isso. Ideias diferentes, ideias convergentes ou não, mas principalmente o direito de escolha, o direito de entendimento, o direito de poder votar. E a maioria é que vence. O que significa a maioria vencer? É que, na verdade, aquela escolha é que vai conduzir o país. Mas não vai conduzir o país apenas para uma parte da população. Vai conduzir o país para todos os brasileiros. E isso tem que ficar claro. Quem ganha um governo, ganha para governar um país para todos, e não apenas para uma parte. E assim começamos o Virtual News desta sexta-feira. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, André Santos. Olha só, estava de férias. Bom dia, Márcio. Bom dia a você que está acompanhando aí mais uma manhã de Virtual News. Bom dia, Maria Clara. E é realmente isso, Márcio, que você acabou de dizer. Quem ganha, ganha para todos. Não existe perdedores. A gente, como cidadão, acaba ganhando quando os direitos democráticos realmente são exercidos. Eu vou deixar para o André aqui, dar os parabéns para os aniversariantes do fim de semana. Vale sim, exatamente. Sábado e domingo, para você que está aniversariando aí no sábado, dia 8, e no domingo, dia 9 de outubro, feliz aniversário. Maravilha, então tá aí, ó. Bom dia, Maria Clara, bom dia, André. Lembrando que na semana que vem temos o dia 12 de outubro, dia da criança e também dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. É feriado. E a gente está ouvindo falar que vai ser ponto facultativo também nos outros 2 dias em Cubatão, é isso? Não teremos expediente? Bom, eu acredito, não estou sabendo dessa informação. Eu acredito que seja fake news, porque até o momento nem se cogitou essa informação. Então, vou buscar. Mas a gente vai trazer isso com certeza. Daqui a pouquinho a gente já retorna com isso aí. Vamos tentar contato com o pessoal para ver se confirmam se realmente vai ser ponto facultativo quinta e sexta-feira, né? E aí a gente faz a pergunta, se realmente for um ponto facultativo, né? O impacto disso na educação, nas escolas. A gente está vindo de um período de pandemia em que se discute a aceleração do ensino, as perdas dos alunos, então a gente tem que começar a observar essa questão. Em todos os setores, na verdade, né? Não só na educação, mas na educação principalmente. Principalmente, que tem um ano letivo. Sim, ainda mais perto, próximo do final de ano. É para se pensar, né? É para se pensar. 9h51, André. No final a gente vai falar um pouquinho da sua opinião sobre as urnas, sobre o resultado das urnas. Claro, estamos abertos. Porque todo ser humano é um ser político. Embora muitos de nós mas é um ser político. Maria Clara, vamos para as notícias desta manhã de sexta-feira. Sextou para muitos. Sextou para todos, né? Para todos. Só que muitos se divertem. Dia 7 de outubro de 2022. Para não passar em branco, iluminação pública. Deixa eu fazer aqui uma ressalva, não é os parabéns, é o reconhecimento, né? Nós sempre reclamamos aqui da questão
da iluminação pública da deficiência da iluminação pública na rua Manuel Jorge, aqui no centro de Cubatão, na rua São José, no centro de Cubatão, onde ficam os estúdios que a Virtual utiliza. A iluminação ela era deficitária, realmente a rua ficava escura, problema, perigo, e nós vimos fazendo essa solicitação e foi atendida. Então a rua está super iluminada, muito bem iluminada, tá realmente às claras, a rua como deve ser, né? Como sempre falar, acendeu a luz, realmente está clara a rua, a iluminação está de parabéns pelo equipamento que foi colocado. A iluminação pública está funcionando aqui na rua São José. Precisa dar uma olhadinha na rua São Paulo, em outras ruas próximas, mas eu acredito que vai avançar. E a gente pede aí a transparência quanto a cronograma, né? Sim, como faz para fazer? E eu acredito, até já tem, Márcio, no próprio site da prefeitura existe um cronograma para os moradores acompanharem todas essas manutenções das ruas, da iluminação das ruas, e principalmente para que o próprio morador possa entrar em contato com a prefeitura e fazer o pedido solicitando o conserto ou a troca da lâmpada amarela para a lâmpada de LED. Agora existe esse canal muito mais em evidência, esse canal está cada vez mais aberto para a população. Então, se você tem um problema com a iluminação da sua rua, com a iluminação do seu bairro, este é um bom momento para você entrar em contato com a prefeitura através do site, pedir a troca, pedir a manutenção, e pelo que o Márcio está dizendo, isso já vem acontecendo e começou aqui pela rua São José. Aqui parabéns. São José. Então está no site? Sim, existe o canal de comunicação que está no site. Tem condições, mas a gente entra no site. Na verdade exatamente, no site você encontra as informações de como fazer o pedido para esse tipo de serviço. Sim, isso a gente mostrou, mas para acompanhar ali a relação dos pedidos, de onde está sendo feito. Na verdade eu cheguei a ler alguma coisa no site da prefeitura já tem umas 2 semanas, mas eles não colocam com frequência, mas eles estão de vez em quando estão comunicando os moradores onde está sendo, eu sei que manutenção e limpeza das ruas ainda tem acontecido com mais frequência do que a troca de lâmpada. Perfeito, mas essa questão que envolve a iluminação pública, a gente vem solicitando, que bom que agora temos aí a iluminação aqui na São José. Vamos aguardar no É muito engraçado que eu comentei sobre essa rua hoje mais cedo. Eu comentei sobre que aqui o prédio é fantástico, estar aqui é uma paz, é muito bom, mas infelizmente essa rua, eu perguntei pra menina, eu falei, o problema daqui é a noite, né, que parece tão perigoso por ser escuro. Ela falou, não, eu tô aqui há 8 anos, é tranquilo, agora com essa iluminação a gente pode estar mais seguro ainda. Há preocupação sim, porque muitas vezes as pessoas vão sair, a gente acompanha a saída do pessoal, porque é uma rua preocupante. Que tem movimento durante o dia, né? No período da tarde já não tem, à noite o movimento reduz, porque o centro acaba reduzindo a sua movimentação. Mas aí a sua São José agora está iluminada. Que bom. Né? Que bom, parabéns. Vamos às matérias desta manhã de sexta-feira. Em polêmica aí, de olho nas pesquisas. O presidente da Câmara de Deputados, Arthur Lira, afirmou nesta quinta-feira que deve votar em plenário já na próxima semana projeto que torna mais rígida a legislação sobre institutos de pesquisa e pune essas empresas em caso de erros muito acima da margem de erro. Há vários projetos em tramitação na casa que devem ser apresentados em um só texto. O relator dessa proposta ainda não foi definido. Lira disse que ainda pretende pedir ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, celeridade para aprovar a proposta entre os senadores. Hoje a pesquisa perdeu credibilidade. Não podemos ter resultados tão dispares, com os erros ou manipulações, afirmou o presidente da Casa. O governo e a oposição divergem quanto à pressa na votação desse tema na Câmara. O líder do governo, Ricardo Barros, acaba de apresentar um projeto, o PL 2567 de 22, que altera o Código Eleitoral para criminalizar a publicação de pesquisas com dados acima da margem de erro em relação ao resultado oficial apurado nas urnas. A punição seria válida para os prognósticos divulgados até 15 dias antes das eleições. A fonte de informação é da agência da Câmara. André. Eu acho complicado, Márcio. Eu acho complicado querer punir dessa forma. Eu acho que assim, é claro que as pesquisas, elas acabam, na verdade, no meu ponto de vista, as pesquisas não são para manipular, mas acabam manipulando, sim.
Mas eu acho que caberia muito mais alguns critérios, né? Alguns critérios muito mais rigorosos do que já existem para que esses canais de pesquisas possam realmente ter certeza. Eu acho que quanto a esse tipo de punição, depende muito do que vai ser essa punição, né? Na verdade, depende muito do que eles vão colocar como punição, mas a gente vê uma preocupação, na minha opinião também, é uma preocupação tão grande com o que não tem necessidade. Eu não acredito que seja necessário. Houve-se até a possibilidade de se abrir uma CPI das pesquisas. Eu não sei se você soube disso. Houve representação. Houve, com representação na Câmara e tal. Eu acho um pouco exagerado. Prevista. Sim, eu acho exagerado. Por quê? Quando uma empresa ela vai fazer as pesquisas, geralmente é um número limitado de pessoas. E é um número que não chega nem a 10% da população brasileira. Então, assim, é claro que as pessoas não têm essa noção. A maioria das pessoas não tem essa noção. Então, vale pensar, bom, se eles perguntaram para 2.000 pessoas, que é o que geralmente eles fazem, e nós somos um país com quase 250 milhões de habitantes, é irrisória. Como a gente faz? Concordo com você que não se tem extremismo, mas também não pode se deixar ao léu, né? Sim, é o que eu falo. Existem aquelas pesquisas que tentam manipular, mas aí a gente sabe que existem aquelas compras de pesquisas, né? A gente sabe que os partidos, muitos dos partidos, eles contratam. O que está se dizendo? Não é a questão de você fazer a pesquisa. Você pode fazer a pesquisa que você quiser. Uhum. A publicação dos resultados dessa pesquisa, dos dados, da leitura da pesquisa, é que está se discutindo. Sim. Então, você falou na amostragem, né? Qual a Exato. amostragem? Se o problema está na amostragem, então define o mínimo de amostragem nas pesquisas. Aumenta, de repente, aumentar esse... Tem que respeitar isso nas pesquisas, tem que se ter isso nas pesquisas, né? Tem que ser feito isso nas pesquisas. Então, a gente precisa dessa observação. Eu penso assim, André, não pode deixar, porque já tivemos institutos que tiveram erros assim grotescos. E nessa eleição, uma situação aí que realmente chama atenção. A pesquisa, ela acaba influenciando? Sim, acaba influenciando. O voto útil. Aqueles que realmente não votam com convicção do voto, querem votar o voto útil, querem ter a sensação de perder ou de ganhar, não sei. Mas ela acaba influenciando. E tanto para A quanto para B. A regra é para valer para todo mundo. Sim. É por isso que eu falo. Eu acho que tem que se colocar na mesa e na pauta da discussão os critérios para que essa pesquisa realmente faça valer. Para que realmente nós tenhamos aí uma... Sim, para que a gente realmente possa confiar. Mas eu acho, mas ainda acho que abrir um processo e querer incriminar e a possibilidade de uma CPI, eu acho exagero. Eu acho que legal, de repente, não divulgar essas pesquisas nos canais abertos. Porque a divulgação dela, você pode fazer a pesquisa, para a divulgação da pesquisa, você tem que ter Exato. critério. É isso que eu falo. Você registra, lógico, ela é registrada no tribunal e tudo mais, até por conta disso agora, as contestações, o que pode acontecer, por isso que ela é registrada. Mas a gente fala de uma condição transparente para tudo, né? Independente se é A, se é B, se é C ou se é D, e sim a pesquisa como ela deve ter sido. Houve erros assim, grotescos, né? Senador eleito que não figurava em primeiro lugar e acabou sendo eleito. Né? E a margem de erro de 10 20% pontos de diferença percentuais é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Aí você não sabe se é a incapacidade de quem, né, do instituto que fez a pesquisa, se realmente houve aquela manipulação a favor de quem estava fazendo a pesquisa ou da instituição, mas enfim, eu acho que os critérios precisam ser muito mais rigorosos para que isso não venha a acontecer. A gente sabe que acontece esses disparates de 2, de 3, até de 5, acredito que seja um ponto relevante, mas 5% dentro, dependendo da margem de número. É muita coisa. Não, exatamente. Por isso que eu acho que tem que se pensar nesses critérios de aumentar a margem ou abaixar a margem de percentual ou não. É muito complicado. Mas você tocou no assunto, a amostragem. Quanta amostragem? 2.000 pessoas? 3.000 pessoas? É muito isso. Eu acho muito relevante. Pela idade, porque são várias as condições que você onde vai foram analisar. feitas essas pesquisas, eu acho muito irrelevante quando você fala 2.000 pessoas. Mas e aí, de onde foram tiradas essas 2.000 pessoas? Reza a lenda que muitas vezes nas eleições municipais, quando se tem pesquisa, aí vai um grupo atrás dos pesquisadores para ficar ali cercando, para fazer com que a pesquisa seja favorável. Quer dizer,
Olha só. Quem está sendo entrevistado quer manipular a pesquisa. Quer manipular a pesquisa. Isso acontece muito. Está tendo entrevista aí, vai todo mundo. Quer dizer, até isso precisa ser analisado. Mas fazer pesquisa eleitoral tem que ter seriedade, né? Não estamos dizendo que não tenha, mas de repente tem que ter uma segurança ainda maior, né? Eu acho contas, que... O eleitor que está ali, porque pode ser utilizado, eu já volto a falar, por qualquer segmento. Então, regras são regras. Eu acho que a credibilidade que esses institutos de pesquisas têm ou buscam ter, vai muito desse parâmetro, que é o parâmetro da transparência e confiança. Perfeito. Do que está sendo apresentado. Então, vai lá. Para a semana que vem votado, hein? Isso votou, vira lei, já está para... E a regra já é para dia 30. A gente comenta aqui na próxima semana. A regra é para dia 30 e se bobear, volta na terça-feira. Voltou na terça-feira, dia 10, já está valendo. Por isso que 15 dias antes da pesquisa, antes do pleito. Quer dizer, já estão querendo fazer valer para agora. Para agora. Segundo turno. Senado, eu nem sei como é que ficou. Depois vamos fazer análise na semana que vem de como foi a troca do Senado, quem ficou, quem saiu. Perfeito. Vamos à próxima matéria. Fim do imposto de renda sobre pensões. O questionamento sobre a cobrança do imposto de renda de pessoas físicas sobre pensões alimentícias parece ter chegado a uma definição no final de setembro. A definição do Supremo Tribunal Federal, garantindo que não deve ocorrer a incidência do imposto de renda sobre esse valor, bem que se estabeleceu a devolução do imposto de renda já cobrado sobre pensão alimentícia. A isenção do imposto de renda das pensões alimentícias decorrentes do direito da família tinha sido obtida em junho pelo plenário por 8 votos a 3. Em um novo julgamento finalizado no dia 30 de setembro, desta vez todos os 11 ministros rejeitaram o recurso onde a União dizia haver pontos a serem ajustados e que buscava minimizar os impactos. Perfeito? O impacto na arrecadação do governo será grande, segundo a avaliação da Advocacia Geral da União, a AGU. Isso resultará na redução de 1 bilhão e 5 milhões de reais na arrecadação anual. A decisão se deu a partir de uma análise de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Instituto Brasileiro de Direito da Família, o IBDFAM, em 2015, acerca dos artigos da Lei 7.713 de 1988 e o regulamento do Imposto de Renda, o IRIR. Pela decisão, segundo a relatora, a pensão alimentícia não se trata de uma nova renda ou aumento patrimonial, já que estão utilizados rendimentos anteriormente tributados por seu recebimento. A bitributação, né? Quem paga a pensão já pagou. Já pagou a vida inteira. Já pagou o imposto de renda sobre aquilo ali, né? Sobre aquele valor. Aí você passa por um ente dele que é um dependente e cobra novamente. Quer dizer, viu o efeito cascata, né, André? Eu acho bem interessante essa. Eu não sabia que estava tramitando isso, que estava saindo esse projeto, que estava sendo aprovado. Já foi aprovado, né? Foi no Supremo, né? No Supremo. Eu acho interessante, porque é justo, né, Márcio? Realmente, a pessoa já pagou a maior parte da vida para ter aquele valor, e aí ela passa para outra pessoa tem que pagar sobre tudo que está recebendo em cima daquilo que já foi pago. Eu acho que nada mais justo realmente essa pensão ficar aí para a pessoa e realmente não tributar. Está reduzindo na arrecadação, 1 bilhão. Mas então, perceba aí, enxugue a máquina, né? Sim. Faça a máquina. Mas eu acho que isso não é nem. Eu acho que isso não é nem. Né, eu acho que na verdade esse ponto dos valores é mesmo para deixar registrado, porque se a gente for analisar, mas irrisório. Assim, 1 bilhão é muito dinheiro, claro. Mas ajusta na máquina. Para máquina, você pode enxugar, deixar ela mais dinâmica, né? Nesse sentido que eu falo, que para a máquina pública é um valor que consegue se tirar de outros poderes, de outras formas. Vou aproveitar e fazer um ponderamento aqui, queria a sua opinião, em falar nós tivemos aqueles crimes ambientais onde os equipamentos são destruídos, né? E são equipamentos caríssimos. E o pessoal fala que não tem como retirar um equipamento daquele ali. Ao invés de inutilizar o equipamento, retire esse equipamento do local, faça um leilão desse equipamento e recolha a verba e invista na ação que tem que ser feita. Afinal de contas, ele chegou ali. Se ele chegou ali, ele pode sair, né? E eu acho, tratores e tudo mais, quer dizer, para o trator não sair do lugar, ele nem chega lá, né? Então, mas se ele chegou, ele tem que sair. Eu acho que tudo é possível. Eu acho que nesse sentido tudo é possível. A gente pode reutilizar, tudo pode ser reutilizado, mas hoje em dia tudo. São máquinas caríssimas que nós estamos falando de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais de um equipamento. Um único equipamento. Então você retira esse equipamento
E porque tocar fogo só no ferro não adianta nada. Depois o pessoal vai lá e dá um jeitinho e funciona. Eu acho que tudo é possível, sim. Então, pegar é uma forma de você economizar, né? E aplicar dinheiro, né, nas situações. Ao invés de destruir, né? Ao invés de destruir. 10 horas mais 7 minutos, vamos para um rápido intervalo? Agora temos intervalo. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta. Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual Gospel. Todos os dias, a partir das 6 da manhã. A sua conexão de fé. Oi pessoal, eu sou a Maria Clara e começa agora mais um intervalo. No intervalo de hoje, nós vamos falar sobre a parceria entre a Netflix e a Headspace, empresa especializada em meditação. Dessa parceria nascerão 3 documentários: Meditação Guiada, Guia para Relaxar e Guia para Dormir Melhor. Em Meditação Guiada, nós somos apresentados ao Andy, ele quem irá nos levar nessa jornada em cada episódio por teorias e práticas sobre meditação, de forma leve e divertida. Em Guia para Relaxar, um documentário interativo, você pode escolher entre meditar, relaxar ou dormir. Você pode fazer meditações guiadas de no mínimo 3 minutos, de relaxamento em 7 minutos, e você pode escolher a história que gostaria de ouvir na hora de dormir. Legal, né? Já no Guia para Dormir Melhor, nós somos apresentados a mitos e verdades sobre o nosso sono, além de dicas para a gente colocar em prática na hora de dormir. E no final de cada episódio nós somos levados por um relaxamento guiado, tudo super leve e super prático. Com linguagem simples e super dinâmico, esses documentários são incríveis tanto para quem está iniciando a sua jornada na meditação, quanto para quem já tem certa experiência em meditar. E esse foi o nosso intervalo de hoje, espero que tenha gostado. Até o próximo. Virtual Love Songs. Os grandes sucessos. As músicas que tocam seu coração. Virtual Love Songs. Todos os dias, a partir das 22 horas. Aqui, na Virtual. Dez horas mais 10 minutos, estamos de volta ao vivo para você com esse Virtual News nesta sexta-feira, 7 de outubro de 2022. André Santos com a gente, Maria Clara nos comandos. Intervalo agora, né? Temos intervalo agora, dá um tempinho para uma água, para um café, né? Para falar Isso um ajuste, outro. Né? As coisas evoluem. Essa é a tendência, né? Essa é a tendência. Mandar um abraço para todos o pessoal que está mandando, né, aquelas mensagens. Ó, tô acompanhando, tô assistindo, acho que acontece com o André isso também. Sim, que acontece. Acompanhando, o carinho, isso é muito bom, né? E dê as sugestões, vem falando, né? Acho que o ideal é isso, né? Esse feedback. Porque o programa não é feito pra gente, é feito para você que tá e muito quando o Márcio, quando ele fala do quarto poder, que é você que está aí acompanhando o Virtual News, vale muito a pena você de repente se interagir dos assuntos que estão aí, do dia a dia que você está vivendo, que você está ouvindo, e trazer pra gente como demanda de pauta, né, Márcio? Eu acho que é muito interessante poder ter a participação de vocês aqui nas notícias do Virtual News todos os dias. Por falar em pauta, André, para a semana que vem, a questão do conselho do FUNPREV, que na quinta-feira, acho que foi quarta-feira, teve uma reunião, né, já saiu a ata de reunião, nós recebemos a ata de reunião e nós vamos estar analisando ali. Me parece que, a grosso modo, houve uma proposta de se utilizar o fundo para o pagamento, mas depende da análise do conselho. Então tem toda uma situação aí que nós vamos estar buscando as pessoas que respondem, que pela condução do conselho,
para estar informações aqui, para explicar, né, como é que funciona, o que não funciona, por que querem mexer, por que não querem mexer, qual é a real situação que envolve a Caixa de Previdência dos funcionários públicos. Aí você me pergunta, mas por que esse assunto que é da Previdência, a imprensa quer informações a respeito? Porque qualquer situação em que a Caixa fique prejudicada ou não tem condições de desenvolver aquilo para qual ela foi criada, o Tesouro responde. Tecnicamente, o Tesouro responde. Se o fundo da Caixa tiver problema, se a Caixa não conseguir pagar com o fundo, o Tesouro garante essas massas agora. Então, é uma responsabilidade muito grande. Por isso, os olhos da imprensa voltados para essa questão da Caixa de Previdência. Perfeito, bem colocado, Márcio. 10 horas mais 12 minutos, vamos para mais uma matéria desta sexta-feira. Lembrando que no finalzinho nós vamos falar a respeito do que tem aí, o que vai acontecer no fim de semana. Caderneta de poupança registrou saque líquido de 5,9 bilhões de reais em setembro. A caderneta de poupança registrou o saque de líquido de 5 bilhões de reais em setembro em um cenário de juros elevados que reduz a competitividade da aplicação frente a outros investimentos, mostraram dados do Banco Central ontem, na quinta-feira. O volume de retiradas ficou abaixo do resultado negativo de 7 bilhões e 700 milhões no mesmo mês do ano de 2021. O rombo foi registrado mesmo diante dos pagamentos pelo governo federal de benefícios sociais tributados neste ano eleitoral. Repasses como o adicional de Auxílio Brasil e complemento do Auxílio Gás e benefícios a caminhoneiros e taxistas foram iniciados em agosto. No total do mês, os saques superaram os depósitos no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, no valor de 4,9 bilhões de reais. Já na poupança rural, as saídas líquidas foram de 948 milhões de reais. Com o resultado, a caderneta de poupança acumula um saque líquido de 91 bilhões de reais entre janeiro e setembro deste ano, recorde da série. Em todo o ano de 2021, o dado ficou negativo em 35 bilhões de reais. André. Eu acho que a poupança. Eu acho que a poupança já não devia nem mais existir, Márcio. Sinceramente, eu acho que as pessoas poderiam realmente, né? Existem outros meios de investimentos que a poupança não consegue acompanhar. Eu acho que hoje a tecnologia e a possibilidade de você estar investindo de forma nos bancos virtuais te trazem muito mais possibilidade de renda do que a poupança. Eu acho que daqui para frente, um futuro muito próximo, eu acho que as pessoas vão acabar tirando muito mais e as pessoas vão entender que existem outras formas de investimento, a não ser que essas instituições privadas tragam algumas formas para poder estar balanceando essa competitividade. Vamos fazer uma seguinte situação, né? Tem lá um agricultor, ou melhor, dois agricultores dividindo a mesma localidade, com a mesma terra ali, iguais, condições climáticas iguais, situações iguais. A plantação de um rende mais do que a plantação do outro. O que está acontecendo? Então, Márcio, se a iniciativa privada consegue favorecer nos investimentos, o que acontece com os bancos públicos que não conseguem alcançar esse investimento? Porque a poupança, ela sempre teve, minha opinião, e eu gostaria que você falasse a respeito dessa visão, a poupança, ela sempre teve um aspecto de segurança garantida pelo governo. Sim. Embora quando bancos quebram, sempre a pessoa busca há uma garantia para os investimentos de poupança. Alguns investimentos que dão maior rentabilidade têm maior risco. Mas nesse caso da poupança, que rende muito pouco, mas por quê, né? Por que isso? Porque para que você não, para o governo ter dinheiro mais barato? Qual é a situação? Por que não investir? Já que ela está sendo desinteressante, como torná-la interessante, André? Ô Márcio, eu acho que a questão não é nem que está sendo interessante, ela já começou a se transformar numa forma inútil de renda já no final dos anos 80. Quando tivemos aquele problema, não sei se você lembra, que dinheiro de quem poupava, o governo acabou... os R$50 lá, do Collor, teve, eu lembro que teve no início dos anos 90. Eu acho que a partir daquele momento, as pessoas já começaram a olhar para a poupança com desconfiança. E aí, com a mudança e a tecnologia, né, que acabou chegando nesse período,
as pessoas começaram a ter a oportunidade de investir de outra forma e pagar menos taxas por isso, aí foi onde a poupança realmente, na minha opinião, eu acho que ela ficou a desejar. A gente fala disso, falando da poupança, vamos falar do fundo de garantia, né? Afinal de contas, é do trabalhador e o governo toma conta e o que rende, né? Exato. E essas taxas, assim, a poupança, né? É emprestar dinheiro pro poder público, e essas taxas, elas não são favoráveis. Elas não são taxas que vale a pena você deixar o seu dinheiro parado na poupança. Comparado, é claro, com os bancos virtuais, comparado com outros tipos de investimento, como o Tesouro Direto, por exemplo. Quando você vai pegar dinheiro emprestado, tomar dinheiro emprestado, você tem uma taxa de juros altíssima, Selic dali. Quando você vai depositar para o governo, na poupança, nos bancos públicos, o valor de rendimento é baixo. O rendimento é baixo. Essa evasão, né, esse saque da poupança se deve também a esse período de recessão que agora as pessoas acabam tendo que tirar mais do dinheirinho ali que está guardado, né? Não precisa daquele dinheirinho lá. Quem teve a opção de guardar, né? Quem não teve vai lidando com a situação, vai levando até... Você sabe que apesar dos baixos rendimentos que a poupança nos dias de hoje tem, ainda é um investimento para quem não entende sobre o mercado atual, no mercado financeiro. Então, quem não quer correr riscos ou quem não faz ideia de como funciona o mercado financeiro, a poupança ainda é o melhor investimento, apesar de ser juros, assim, se você comparar juros anuais de 0,% com juros no mínimo 3,0% ano, comparando a poupança com outros tipos de investimento. Então, para quem não quer arriscar ou para quem não entende do mercado financeiro, eu não entendo do mercado financeiro, então eu posso estar falando besteira, eu estou falando o pouco que eu vejo, o pouco que eu leio, o pouco que eu estudo, acontece esse disparate nos rendimentos entre poupança e outros tipos de investimento. Então, há duas situações, o rendimento da poupança e entender o porquê desse saque, né? Nesse período, que está dentro daquela situação, né? Então, se você tem um saque maior no período, alguma coisa está acontecendo aí. Mas eu acho que realmente é isso, é realmente a necessidade que as pessoas têm por conta que a inflação está alta. O desemprego, apesar de ter mudado um pouco, ainda está em... Os rendimentos caíram, ainda está em alta. Os rendimentos estão baixos, né? Então, assim, eu acho que as pessoas que têm o dinheirinho acabam sacando, acabam tirando, acabam tentando se virar como pode. E a poupança é uma boa saída para isso. É um mundo capitalista. Vamos a mais uma matéria nesta manhã de sexta-feira. E a cidade de Santos vai gerar mais de 2.600 vagas gratuitas para os cursos de atividades a partir de segunda-feira. As atividades de lazer, esportivas e de qualificação profissional vão se espalhar por toda a cidade de Santos no mês de outubro. Este será o primeiro impacto das novas 2.600 vagas gratuitas que serão ofertadas pelas Vilas Criativas, por meio da parceria assinada pela Prefeitura através da Secretaria de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo, com 5 organizações sociais na manhã de ontem, quinta-feira, no Salão 9 do Paço Municipal. As inscrições já começam nesta segunda-feira, dia 10. O investimento será de R$1.700.000 no contrato com as entidades, possibilitando um aumento de 130% em relação às vagas que atualmente são ofertadas nas Vilas Criativas, cerca de 2.000. As parcerias serão com as organizações sociais Arcanjo Rafael, Arte no DIC, o ACEP, Esporte e Lazer e Construindo Amanhã, escolhidas por chamamento público, que vão fornecer os professores para as aulas. Perfeito, Maria Clara? Então tá aí, várias possibilidades, as Vilas Criativas. Acho que depois daquela questão, já era exercício isso em Santos, mas depois da vinda da Unesco, né, para cá, e esse evento internacional, a cidade deu um up ainda maior, um investimento ainda maior nessa questão das Vilas Criativas. Né? A cidade de Santos, mais uma vez, né, ela acabou entrando no foco, né, no foco social aqui da região, e aí trazendo essa possibilidade de capacitação de profissionais que, aliás, vale ressaltar que hoje em dia a gente não tem mais aqui na Baixada Santista, acho que a gente já falou disso, e vale falar mais uma vez, a gente não tem aquele polo industrial, né, pungente como outrora. Então essa é a saída que as prefeituras, que as organizações encontram, que é qualificar a pessoa, a sociedade civil para o empreendedorismo, que aliás é a nova máquina motora da economia no país. No país, empreender, né? Empreender é preciso, empreender é necessário. Faz parte, e é o futuro. O empreendedorismo é a profissão do futuro. Bacana, Vilas Criativas, Santos está... Eu acho é que aquela parabéns. Questão da coerência, né? Você recebeu um evento, você definiu a cidade
nesse modal e você está investindo para que ela cresça, né? Sim, e muito além da coerência, tipo coerente, assim, né? eu acho que, e também vale além disso, a pessoa, o gestor ter visão. É o que a gente sempre fala, né, Márcio? Ele está investindo e aquela coisa, a gente percebe-se que é um investimento que não é a curto prazo. É um investimento médio e longo prazo, né? e aí quem ganha com isso é o morador, é a cidade, e aí é toda uma engrenagem que trabalha a favor da economia local. Eu gosto quando o gestor ele tem aquele perfil estadista, né? É muito legal. Muito É legal. muito legal. Você É muito observar legal. uma pessoa que não pensa daqui a 4 anos, pensa daqui a 20, 30 anos. Nós temos aqui exemplos. A Imigrantes foi uma das grandes obras. E a Imigrantes 2 mostrou o que era o norte para ser seguido. Olha, vamos aumentar porque a capacidade vai acabar sendo saturada. O sistema Anchieta Imigrantes vai acabar deixando de ofertar aquilo para qual foi construído, porque já chegou no limite. Precisamos criar a ponte do Mar Pequeno, né, que foi feito, né? O Tietê, quando foi construído, que diziam que era uma obra faraônica e hoje é obsoleto. Eu acho que Essas observações de evolução, né, do entendimento daquilo que o governo precisa desenvolver para o país, para o estado e para o município, principalmente o município, que as pessoas não moram no estado ou na federação, elas tudo a moram partir no do município. Tudo é a partir daí. O município é a célula, né? E o legal, tipo assim, vale também lembrar que para um gestor que está à frente da pasta, nesse período de transição e de trazer novas oportunidades, de trazer esse processo de investimento econômico para uma cidade, é um legado que ele vai deixar para sempre, entendeu? Eu acho que isso é o mais importante, é o gestor que está lá saber o que ele vai deixar como legado. Perfeito, então tá aí, olha que maravilha, parabéns para a cidade de Santos. Chegamos ao final? Maravilha! Porém, temos ainda a agenda cultural, quais são as dicas para este final de semana. Hoje também tem intervalo, estreia de novo intervalo, não é isso? Mais um episódio do intervalo. Maria Clara, André, eu quero saber de vocês qual é a boa para o fim de semana. Bom, eu tô num processo de estudos nesses últimos dias, então eu tô meio afastado de TV, mas eu sei de TV e de streamings, mas eu sei que essa semana a gente tem aqui em Cubatão, amanhã, para quem gosta, vai ter a 9ª Conferência de Cultura aberta para a comunidade, onde as pessoas que estão escolhem os conselhos, os diretores dos conselhos de cada segmento cultural. No domingo a gente começa com as atividades do Dia da Criança, que é um projeto do Amigos do Esporte, uma instituição da Vila Nova, que em parceria com uma instituição privada, que é uma escola de dança aqui na cidade, se não me engano, é Dançarte, isso, não me engano não, é a Dançarte. Eles estão promovendo um evento naquela Praça do Crevin, que vai no domingo, das 14 às 17 horas, para todas as crianças daquela região. E é isso, eu vou lembrando, eu vi algumas coisas, mas eu vou lembrando com o tempo. Tem eu acho que vocês até já falaram do stream da Netflix que tá bombando, né, que é o Canibal Americano. Maria Clara comentou a respeito. Sim, que aliás é uma história bem louca, assim. É pra quem gosta desse tipo de coisa. Falando vale a no pena. fim de semana, no Parque Anelinas, em Santos tem shows, né? Acho que Seca Pagodinho, tem variedade. Tem bastante coisa em Santos essa semana. Coisas acontecendo. No domingo, no sábado, vai ter a apresentação do coral, de várias apresentações dos corais, né? Aqui no Anelinas, ele no vão, embaixo do cinema, apresentação de corais. Toda essa movimentação artística faz parte dos 60 anos do conservatório, né? Então tem essa motivação. E tá tendo, se não me engano, a Feira Games, né? A Feira Geek tá tendo em São Paulo, não é isso? Começou esse final de semana, começa hoje a Feira dos Games. Bacana. Eu não sei se é geek, eu fico meio perdido nessas nomenclaturas de geek, Feira Games. Eu sei que tá rolando em São Paulo, no Ibirapuera, a Feira Games. E vai ter aqui em Santos essa semana, tu falou da banda de Cubatão, a banda infantil vai estar se apresentando no Cine Roxy em uma comemoração da Semana Geek de Santos. Alguma coisa nessa referência, desculpa a informação mal dada, mas alguma coisa nessa referência que vai acontecer no Cine Roxy nessa semana com a apresentação da Banda Marcial Infantil de Cubatão. Maravilha, você me fez lembrar do evento da Polo, do nosso saudoso Marcelo André, grande Marcelo, que ficava à frente da TV Polo e trazia aquele evento geek aqui com os personagens, com toda uma espetacular que era feita. Realmente é um legado, né? É um legado. Maria Clara, dicas? Bom, primeiro tem intervalo novo que estreia hoje. Isso, a gente tem hoje o intervalo, né? E uma das dicas, inclusive, é Andor, que é o tema do intervalo que vai ser lançado hoje, né? A nova série do universo Star Wars. Temos também Amsterdã nos cinemas.
um filme que promete muito, que tem com o elenco o Robert De Niro e o Christian Bale. Então tem todo um mistério aí, eles são acusados de matar alguém e eles precisam deixar de ser suspeitos, né, deste crime. Nós temos também novos episódios de She-Hulk, Senhor dos Anéis, Anéis do Poder e House of the Dragon. É interessante que She-Hulk teve agora... Me fugiu o nome do personagem da Marvel, que é um advogado e que ele é cego. É o porque o Ben Affleck fez Demolidor. o Demolidor. Então, ele aparece. Em um dos outros episódios teve um easter egg aí, né? E dessa vez ele definitivamente apareceu na série, que também tinha aparecido no filme do Homem-Aranha, né? Então, tá a entender que a Marvel está reconstruindo aí este personagem pra aparecer nas telonas de novo. Ou nas telinhas, né? Esse Demolidor, né? Ele era cego, tinha o rei do crime e aquela coisa toda envolvendo essa história. Maravilhoso, né? Muito bom, né? Você falou de Amsterdã, eu fiquei bem curioso pra ver, porque parece que é ambientado nos anos 20, tô certo, Maria Clara? O Amsterdã filme, eu fiquei bem... Pra quem gosta desse ambiente, desse período da história, a partir dos anos 20, 30, ele parece uma boa pedida, assim. Eu vou... vai ficar na minha lista pro final de semana, Amsterdã. Então eu assisti o trailer, ele parece incrível, assim, né? Você Eu vê a vi, qualidade das atuações. Exatamente. Essa ambientação dos anos 20, anos 30 me enlouquece. Eu sou apaixonado por história, então eu comecei vale a pena. devorar o Cobra Kai lá, comecei a devorar, e é interessante que você vai... É uma série leve, né? Uma série bem para todas as conhecida. idades, Cobra Kai. e interessante para você dar uma desopilada aí, é muito bom, né? Legal. André, você falou sobre ser ambientado antigamente, né? A Imperatriz está fazendo o maior sucesso na Netflix, uma série alemã que fala sobre a Sissi, né? A Imperatriz do Império Austro-Húngaro, né? Se não me engano é assim que fala, Austro-Húngaro. Então, quem quiser e quem gostar aí de histórias de época envolvendo romances e tudo mais, a Imperatriz na Netflix. Foi indicado pra mim ontem, Imperatriz, né? Assista. Eu tô pra assistir o Pinóquio, tô pra assistir o Elvis, o Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, já tem 2 episódios que eu não tô assistindo ainda, e tem Sandman, que eu não tô assistindo ainda, que tá me devendo, né? Qualquer dia eu vou tomar conta do controle e vou assumir e fazer a maratona dos filmes. Eu sei que eu não posso me dar ao luxo de parar pra maratonar séries por um bom tempo. Mas, enfim, tudo Mas passa. tem que tirar esse tempinho, viu? Tira aí uns 20 minutinhos. Então, esse é o problema. Eu acho que é complicado. É o problema de todos, né? Você tá num domingo na sua casa, você para, vou tirar 20 minutos pra ver série. Mas a gente se controla. Aí, e vale a pena, afinal de contas é um momento em que você vai distrair. É lógico, você não vai ficar enfiado na frente do aparelho conectado o tempo todo. Mas se dá esse momento, essa possibilidade, às vezes você não está afim de ir no cinema, às vezes você não quer, o cinema não está te mostrando algo que você queira assistir, não são atrativos os símbolos que estão lá, não é atrativo o que está lhe oferecendo. Sente no seu sofá, veja a sua própria tela, né? Escolha a sua tela, depois, lógico, toca, bate papo, cineminha, conversa, dá uma passeada, uma caminhada, faça alguma coisa diferente, aproveite o fim de semana, né? Sem dúvida, Marcos, acho que vale a 10 pena. horas mais 30 minutos. André, finalizando, tua opinião sobre o resultado das eleições e a sua expectativa? Surpreso. Tão surpreso quanto a maioria das pessoas ficaram, porque realmente foi uma eleição conturbada, né, Márcio? Né? Foi uma eleição que deixou todo mundo muito eufórico, ainda porque alguns estados ainda terão o segundo turno, o país ainda terá o segundo turno, mas eu acho que, tipo assim, eu acho que estamos de parabéns, porque foi realmente uma eleição atípica, mais controlada. As pessoas esperavam baderna, as pessoas esperavam a falta de aceitação de resultados, e realmente, mais uma vez, a gente conseguiu provar, enquanto cidadão brasileiro, que a democracia é realmente a fala mais alta de uma Constituição. Então, eu acho que agora, para esse segundo turno, a gente vai precisar realmente parar para pensar. Começa hoje a propaganda eleitoral na rádio e na televisão, com 20 minutos de duração. E por mais que você que esteja acompanhando o Virtual News não goste, vale muito a pena para a gente saber realmente quais são os projetos dos nossos governantes, quais são as ideias que eles têm para o nosso cidadão e o que isso pode impactar na gente enquanto município, né? Perfeito, perfeito. 10 horas mais 31 minutos. O André colocou aí a expectativa de muitos, o impacto de muitos. Eu volto a falar. Respeito
é a melhor forma para se seguir em frente. Lógico, eu já fui jovem, a gente já teve a rebeldia da juventude, isso é salutar. Só que hoje o país ele vive uma situação de uma parte da população ter uma idade ainda maior, ter chegado à longevidade, né? Hoje a capacidade dos netos conviverem com os avós por muito mais tempo, por muito mais anos. E isso, lógico, traz todo um benefício e traz uma divergência de opiniões. Mas é necessário ter o respeito. A gente tem relatos de famílias que não podem conversar sobre política à mesa porque gera discussões, divergências e brigas. E não é esse o intuito. O intuito é que você respeite o jovem, a geração dele, e que o jovem respeite a sua geração. Afinal de contas, para se ter o que se tem hoje, foi necessário o trabalho daqueles que têm mais idade. O país não nasceu pronto. Se ele chegou a esse momento em que você pode ter a possibilidade de escolha, é porque muitos trabalharam para esse caminho. Todos aqueles que hoje estão com mais idade contribuíram para a construção desse país que você tem como legado. Então, o respeito a essas opiniões é lógico. Observar de forma diferente e crescer com isso é salutar. E é uma evolução para a alma, né, Maurício? Isso é uma evolução para a alma. A gente percebe muito nas redes sociais, principalmente, as formas como as pessoas atacam umas às outras por terem opiniões divergentes. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é um terreno muito perigoso você agredir o outro pelas escolhas do outro. Então a gente tem que parar para pensar que a gente pode ser agredido pelas nossas escolhas. A gente estava conversando, a gente conversa muito sobre posicionamento. Eu acho muito legal uma pessoa se posicionar. Eu acho fantástico quando uma pessoa realmente tem lados, mas eu também acho justo quando a pessoa tem o direito de não querer se posicionar, porque eu acho que a gente fica nessa celeuma de que porque você é direita ou esquerda. Obrigado a escolher, né? Obrigado a escolher entre direita e esquerda, quando muitas das pessoas não têm uma representatividade em nenhum dos lados. Então eu acho que cabe realmente, como o Márcio falou, o respeito e principalmente entender que as pessoas merecem e podem ter o direito de escolher o que elas acharem melhor para ela naquele momento. Inclusive não escolher, né, André? Inclusive, principalmente de escolher. Não escolher, acho que com mais de 20 milhões não foram as urnas, né? Então é o direito de cada um. É lógico, a responsabilidade é de todos. Mas é o direito de cada um. Quem ganha, governa para todos. Eu tô falando disso de escolha. As pessoas, eu vi também nas redes sociais e algumas pessoas comentando sobre o fato que a gente acabou de passar pelo primeiro turno e teve vários deputados que aqui em Cubatão, principalmente, muitas pessoas se candidataram a deputado estadual e alguns a federal. E aí, depois do resultado das pesquisas, houve questionamentos por que as pessoas da cidade não votam em candidatos da cidade. Talvez porque elas não confiam o suficiente. É uma questão de escolha. Bom, eu sempre digo que, inclusive nós falamos isso outro dia, os candidatos da cidade não se elegeram? Não se elegeram. Mas os votos dele ajudou, né? Os votos que foram dados a eles ajudaram a eleger alguém. Então esse alguém tem uma responsabilidade com o município também, com todos os municípios. Eu acho que todos eles têm. Com essa proximidade. Então, se você votou em alguém e esse alguém não foi eleito, tanto se ele é da cidade, se ele é fora da cidade, você tem agora uma pessoa com a qual tem uma responsabilidade política com você para dar o respaldo, para te dar o feedback referente ao seu voto. Fulano, eu votei nele, mas ele teve 500 votos, não se elegeu. Não, mas os votos que ele teve foram utilizados na legenda. Município. Então você começa agora a fazer o serviço contrário, né? Agora eu cobro de você, em quem me pediu o voto, a atitude daquele que é eleito no seu partido. É isso que é importante, a gente saber que o nosso candidato não entrou, mas a partir do momento que ele disputou, a partir do momento que ele teve pessoas que votaram nele, ele pode realmente representar com muito mais força. Então você tem o direito de cobrar agora a pessoa que lhe pediu o voto e falar, a partir de janeiro eu gostaria de ser informado sobre o que acontece agora a respeito, porque na verdade eu confiei a você o meu voto. E agora você não foi eleito e outro foi eleito, então você é o canal para cobrar desse outro as atitudes. É isso. É isso. E nós vamos estar acompanhando isso, cobrando isso também a partir de 1º de janeiro, se Deus nos der condições de vida para dar continuidade no trabalho. Faz parte do projeto da Virtual, né? Está cada vez mais participativa, inteirada e atualizada. Maria Clara, alguma colocação, mas alguma situação? Maravilha. Bom, André, chegamos ao final. Chegamos ao final
Espero encontrar com vocês na próxima sexta-feira para a gente poder debater sobre os assuntos cotidianos aqui no Virtual News de sexta. Tchau, agradecendo ao André Santos, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a você. Gratidão pela audiência. Daqui a pouquinho está à disposição no site da Virtual e também no nosso canal no YouTube. Fique com Deus. Bom fim de semana em família, passeando, deitado no sofá, fazendo o que você achar melhor, que traga prazer à sua vida. Desliga um pouquinho, né, do geral, se dedique ali ao que você ama. De repente desopilar também nessa questão de eleição eleitoral, política, dá um tempinho, dá uma afastada, respira e volta mais animado para a semana. Fique com Deus e até segunda-feira com mais um Virtual News, se Deus quiser.